Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor nesta noite. Deus é bom e a sua benignidade ela dura para sempre. Queridos, aqui quem vos fala é o evangelista Ivan, seu irmão em Cristo. Nesta noite eu quero deixar aqui uma palavra da parte do Senhor para a nossa meditação, porque eu creio que você aí que vai ouvir esse áudio ama a palavra de Deus e será edificado pela palavra de Deus. Aleluia. Convido os irmãos a abrir sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 34, versículo de número 11 e 12. Ezequiel, capítulo 34, versículo de número 11 e versículo de número 12. A palavra de Deus diz assim: porque assim diz o Senhor, Jeová, eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão, e as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países e as trarei à sua terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pasto gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-la-eis com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Amém. Queridos amados irmãos, acabei de ler uma passagem bíblica, no capítulo 34 do profeta Ezequiel. Vai falar acerca dos pastores infiéis de Israel. Uma profecia contra os pastores infiéis de Israel. Você pode até me perguntar: evangelista, tem pastores infiéis? Tem. Muitos. Não são poucos, são muitos pastores infiéis. Pastores irresponsáveis. Muitos pastores que só têm o título, que só têm o nome de pastor. Mas de pastor mesmo, ele não é nada. Infelizmente, querido. Glória a Deus.
No capítulo 34, versículo 1 e o 2 de Ezequiel, diz assim: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Presta atenção. Deus, Ele está dizendo aqui que o profeta Ezequiel fosse até os pastores de Israel e entregasse a ele uma mensagem. Entregasse a eles uma mensagem. E Ezequiel, como servo do Senhor, profeta de Deus, ele obedece e vai levar a mensagem do Senhor aos pastores de Israel. Mas o interessante, queridos, que a profecia aqui que Ezequiel vai entregar aos pastores de Israel não era uma profecia de elogio de Deus para eles. Deus não estava elogiando os pastores de Israel, dizendo: ótimo, estou gostando de ver. Estou gostando de ver vocês cuidando das minhas ovelhas, cuidando do meu rebanho, apacentando as minhas ovelhas, apacentando o meu rebanho. Não, não foi nada disso. Presta atenção o que Deus manda Ezequiel profetizar para eles. Versículo 2. Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Irmãos, os pastores de Israel naquele tempo, ele não ligava para as ovelhas. As ovelhas aqui que Ezequiel está falando não é ovelha de pasto. Aquelas ovelhas que é peluda. Não. Porque o crente salvo em Cristo é tido como uma ovelha. É nomeado como ovelha. Então, para você entender melhor no lado espiritual, ovelha aqui que Deus está falando, que Deus está dizendo, era o seu povo. Deus chama o seu povo de ovelhas. E ele manda Ezequiel dizer para os pastores de Israel o seguinte: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Os pastores naquele tempo, nesse tempo aqui de Ezequiel, ele não tinha compromisso com o rebanho, irmão. Para você ver que Deus, ele fala para eles que eles estavam apacentando a si mesmo. Ele estava se preocupando consigo mesmo.
e não com as ovelhas. Então você vê que Deus, ele já fala para ele: ai, ai, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Queridos, você pensa que pastor é simplesmente andar com a Bíblia debaixo do braço, vestir um paletó, colocar uma gravata, uma calça social, um sapato social, uma camisa manga comprida? Você pensa que pastor é isso? Chegar na congregação, sentar no púlpito, sentar no altar, abrir a Bíblia e só pregar? Você pensa que isso é ser pastor? É não, irmão. Pastor é muito mais além do que isso. Porque tem pastor que tem título de pastor, que foi nomeado a pastor, tem nome de pastor, mas não é pastor. Um pastor que não se preocupa com o rebanho, com as ovelhas, ele não é pastor. Porque Deus está falando para os pastores de Israel: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Aí Deus continua a falar: comeis a gordura e vos vesti da lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Irmão, isso aqui é forte. Os pastores de Israel, eles só estavam preocupados com aquilo que as ovelhas davam a eles, com aquilo que as ovelhas levavam até eles. Ele não estava preocupado com o que a ovelha estava passando, estava enfrentando. Não. Deus está falando aqui. Por quê, irmão? Porque Deus, ele vê aquilo que nós não vê. O único que conhece todos os corações é Deus. O único que esquadrinha os rins é Deus. O único que vê os nossos pensamentos, as nossas obras, é Deus. Então Deus estava vendo a atitude daqueles pastores. E como Deus, ele vê tudo, ele usou o profeta Ezequiel para entregar a mensagem a eles. Porque tem momento, irmãos, que Deus, ele fica de saco cheio. De tanta ceboseira no meio do seu povo. E o Senhor fala: comeis a gorduras e vos vesti da lã, e degolais o cevado, mas não apacenta as ovelhas. Eles estavam comendo, desfrutando daquilo que as ovelhas tinham para oferecer a eles. Em outras palavras, eles estavam vivendo uma vida boa em cima das ovelhas, né? Aí hoje
eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo aí. Será que 50% ou até mais não são dessa forma não, irmãos? Só está preocupado com aquilo que a ovelha está levando ao altar. Eles estão preocupados com a lã das ovelhas, com a gordura das ovelhas. Mas não está preocupado com a ovelha. A maioria dos pastores de Israel, eles estavam preocupados com aquilo que a ovelha tinha para dar a eles, mas ele não se preocupava com as ovelhas. Ele estava nem aí para as ovelhas. Se as ovelhas tivessem alguma coisa para dar a ele, amém. Se não tivesse, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E o Senhor continua a falar, versículo 4 do capítulo 34 de Ezequiel. Aleluia. Glória a Deus. A fraca não fortalecestes. Os pastores de Israel, irmãos, eles estavam nem aí se as ovelhas estavam fracas espiritualmente. A fraca não fortalecestes, e a doente não curaste. Olha, tá vendo? Ele não se preocupava com a ovelha que estava doente. Ele não se preocupava com a ovelha que estava enferma. Será que não é assim a maioria dos pastores de hoje também? Às vezes um irmão, uma irmã está doente dentro de casa. E os pastores não vêm fazer uma visita ao irmão, à irmã. Diz que é muita correria, diz que é muita preocupação, é muito aqui fazeres, é tanta coisa que eles inventam. E Deus chamou você para quê, abençoado? Foi para se preocupar com as coisas desse mundo? Ou para cuidar das ovelhas? Para que foi que Deus te chamou, se você diz ser pastor? Como é que você diz que é pastor, que tem um título de pastor, irmão? Se você não faz nenhuma visita a um enfermo, a uma enferma, a uma ovelha que está doente, como é que você diz que é pastor? Como é que você diz que é um pastor, que você, aleluia, vê um irmão fraco, uma irmã fraca, e não dá uma palavra para ele, não dá uma palavra para ela, não cuida dele, não cuida dela, para que ela volte a ter força novamente para começar a andar, porque quem está fraco, irmão, não anda, quem está fraco não caminha.
Então quem está fraco precisa de palavra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para que ela volte a continuar a andar. Mas os pastores de Israel eram assim. Deus diz: a fraca não fortaleceste, e a doente não curaste. E mais na frente ele diz: e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer. Irmãos, a maioria dos pastores de hoje são como os pastores de Israel também naquele tempo de Ezequiel. Às vezes um irmão, uma irmã sai da igreja, passa algum tempo sem ir ao templo, e o pastor até vê que ele não está indo mais, que ela não está indo, e não procura saber, irmão, o que aconteceu com aquela ovelha, o que houve com aquela ovelha, porque ela não foi mais, porque ela não está indo mais. Aleluia. Deus está dizendo aqui: e a desgarrada não tornaste a trazer. Tem tantas ovelhas desgarradas por aí afora, irmãos. Tem tantas ovelhas desanimadas por aí afora, sem força de ir ao templo. Precisando de uma palavra. E em vez de o pastor ir procurar saber o que houve com essa ovelha, às vezes ele fica criticando a ovelha, falando mal da ovelha, julgando a ovelha. Em vez dele ir procurar saber como ele está, para voltar a trazer de volta para o meio do rebanho, ele fica criticando, julgando, falando mal. Aleluia. Era personagem das ovelhas, era personagem dos pastores de Israel. Deus está dizendo que eles eram assim. Eles comiam gordura, ele vestia da lã, ele degolava o cevado, mas não apacentava as ovelhas. A fraca ele não fortalecia, a doente ele não curava, a quebrada ele não voltava a trazer. Aí ele diz mais o seguinte: e a perdida não buscaste. Irmãos, tem pastor aí que ele não tem coragem de sair a um campo para evangelizar. Ele já se acha tão importante que a campanha evangelizadora sai e ele não sai junto. Aleluia. Eram os pastores de Israel, irmãos. E não é assim no dia de hoje. E não é assim no dia de hoje. Os pastores dizem: olha, a campanha evangelizadora vai sair, e coisa e tal, e coisa. Mas ele só manda a campanha sair, mas ele não sai para evangelizar também. A desculpa é essa: se soubesse o que eu já passei, irmão, eu já evangelizei tanto e não sei o que. Não tem esse negócio de evangelizar tanto não, irmão. Jesus evangelizou até seu último dia na cruz do Calvário.
Jesus que era Jesus. Imagine você que tem um título de pastor, que se diz pastor. Aleluia. E a perdida não buscaste. Aí o Senhor diz assim: mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Irmãos, os pastores de Israel, eles eram perversos. Eles só queriam a lã e a gordura das ovelhas. Eles só queriam o que as ovelhas tinham a oferecer a ele. E além disso, irmãos, eles dominavam elas com dureza. É a Bíblia que está dizendo aqui. Com rigor e dureza. E hoje também, a maioria dos pastores não é assim? Às vezes porque você errou, aí quer falar com dureza. Porque você falhou, porque você saiu um pouco da linha, aí pega o microfone e fica falando ali aquelas palavras duras, irmão. Quem está ferido, quem está ferida, não precisa de palavra dura não, irmão. Quem está ferido e quem está ferida precisa de tratamento. Os pastores de Israel tratavam as ovelhas com rigor e com dureza. É o que eu vejo também nos dias de hoje. Muitos pastores sem misericórdia. Só tem o nome, irmão, só tem o título, mas de pastor não tem nada. Aleluia. Aí o versículo 5 do capítulo 34 de Ezequiel, Deus diz o seguinte: assim se espalharam, por não haver pastor. Aleluia. Aleluia. Tem tantas ovelhas espalhadas, irmão, por causa de pastor sem misericórdia, pastor sem compaixão, pastor duro, pastor cheio de rigor, pastor cheio de ladainha. Deus está dizendo aqui que por causa de tudo isso, por causa de quê, irmãos? Porque os pastores de Israel comiam gordura, vestia da lã, degolava o cevado. Por causa dos pastores de Israel, a fraca não fortalecia, a doente ele não curava, a quebrada ele não ligava, a desgarrada ele não tornava a trazer de volta, a perdida ele não buscava. As ovelhas se espalharam. Aleluia. Quem é que gosta de ser tratado ruim, meu irmão? Ninguém gosta de ser tratado ruim. Às vezes a pessoa sofreu tanto no mundo, passou por tanta dificuldade nesse mundo, entregou sua vida a Jesus e por vontade própria permaneceu na igreja ali para agradecer a Deus todo dia, para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor. E de vez do pastor tratar bem as ovelhas,
estava tratando com dureza, com rigor. Ninguém fica, irmão, aonde é tratado mal. Não tem esse ser humano, irmão, que fique em um lugar que tratam ele mal. E não venha com conversa fiada para mim dizer que fica porque não fica. Todo mundo quer ser tratado bem. Aleluia. Aleluia. Versículo 6. As minhas ovelhas andam desgarradas. Que lindo, irmão, aqui. Deus falando. As minhas ovelhas. Aleluia. Pastores que me ouvem, que me assistem, que vai me ouvir. As ovelhas não é sua, não. As ovelhas de Deus. Aqui, ó. Verso 6, a parte A. As minhas ovelhas. Deus nesta noite está dizendo para você, pastor, que as ovelhas dele. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os altos outeiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure e nem quem as busque. Glória a Deus. Os pastores de Israel estavam nem aí. Se as ovelhas estavam perdidas, se as ovelhas estavam espalhadas, se as ovelhas estavam doentes, se as ovelhas estavam fracas, se as ovelhas estavam quebradas. Eles não queriam saber como as ovelhas estavam, mas queria aquilo que a ovelha tinha para oferecer a eles. Mas o que eu acho interessante é que Deus dá, mas Deus também ele toma, irmão. Deus dá e Deus tira. Versículo 7. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. Irmãos, por falta de pastor. E aqui, eles não eram pastores, mas Deus fala para eles, por falta de pastor, irmãos. Sabe o que Deus estava dizendo para eles? Vocês não é pastor e coisa nenhuma. De pastores você não tem é nada. Alaiassuri xaracantele barayalabai. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Irmãos, pastores,
Eu não estou dizendo que um pastor pode ter não, porque pode. Mas um pastor ter do bom e melhor, irmão, e um irmão dentro da congregação, sem ter o que comer, e ele não doar a cesta básica, irmão. Que pastor é esse, rapaz? Tome vergonha na sua cara. Porque você de pastor não tem nada. Ah, você come de manhã, meio-dia, de tarde e de noite, e uma ovelha sofrendo, não tem o que comer, e você, aleluia, não dá uma cesta básica àquela ovelha, irmão. E vem com essa história de dizer que você é pastor. É o que Deus está dizendo aqui para eles, os pastores de Israel. Pois se apacento a si mesmo, e não apacenta as minhas ovelhas. No caso, se eles comessem, tudo bem. Se eles vestissem, tudo bem. Se eles calçassem, tudo bem. E se as ovelhas não tivessem o que comer? Se as ovelhas não tivessem o que vestir? Se as ovelhas não tivessem o que calçar? Para os pastores de Israel, problema das ovelhas, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastores sem misericórdia. Vez o pastor tem condição, que se diz ser pastor, e vê o irmão só com uma calça só, vê o irmão só com um sapato só, vê o irmão só com um terno só com uma gravata só com uma camisa só, e ele não tem coragem de presentear o irmão, de ajudar o irmão, de ofertar o irmão, aleluia, de dar uma ajuda ao irmão. Aí diz que é pastor. Ela maia chore cantele baraia suri labai. Às vezes tem um irmão no banco, uma ovelha igual a outra ovelha, que tem mais misericórdia do que certos pastores, que tem mais compaixão do que certos pastores, que ajuda mais do que certos pastores. Versículo 9. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores. Presta atenção. Você que se diz ser pastor e não exerce misericórdia e compaixão com as suas ovelhas, Deus está dizendo aqui nesta noite que Ele é contra você. Você está pensando que está agradando a Deus, é? Tá não, rapaz. Deus está dizendo: eu sou contra vocês, pastores de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Aleluia. Deus, quem vai fazer é Deus. É Deus quem faz. Deus vai tirar. As ovelhas da sua mão. As ovelhas estavam dando lã, leite, queijo.
carne, gordura. As ovelhas estavam dando do bom e melhor para você, não era, pastor? Que se diz ser pastor. Se prepare. Deus irá arrebatar ela das suas mãos. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Olha, é forte isso aqui. Vai ter muitos pastores aí que se diz ser pastor, que vai deixar de ver de ser pastor. A casa vai cair para esses pastores de faça. Só tem a capa. Hipócrita. Quer ser aquilo que não é. A casa vai cair para vocês, pastores. Você não vai mais apacentar as ovelhas do Senhor, não. Aleluia. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Olha o que Deus está dizendo, irmão. Que Deus ia dar livramento àquelas ovelhas, olha. Tem ovelhas que saem de certos pastores, do cuidado de certos pastores. É livramento de Deus, irmãos. É forte isso aqui, você está entendendo? Deus está dizendo: livrarei as minhas ovelhas das suas mãos. Porque pelas ovelhas, elas não saíam, não. Às vezes, ela já estava tão acostumada com aquilo, com os pastores de Israel, que só Deus podia livrar, irmão, elas da mão deles. Aleluia. Aleluia. Tem ovelha que está me escutando aí. E Deus está dizendo para você, ovelha, que Ele vai te livrar da mão de certos pastores. Ele vai te tirar daí, desse aprisco. Deus está dizendo que aí não é o seu lugar. Aí não dá para você ficar. Ele irá te tirar daí. Glória a Deus. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Irmãos, aqui é o próprio Deus que está dizendo. Ele mesmo está falando que ia procurar suas ovelhas, que ia buscar as suas ovelhas. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas.
e as farei voltar de todos os lugares por onde anda espalhadas. Aleluia. Deus está falando nesta noite pela sua palavra. Ele está dizendo para você, ovelha, você não está esquecida diante dele. Às vezes o pastor sem misericórdia e sem compaixão lhe esqueceu. Às vezes o pastor sem misericórdia e sem compaixão não liga tanto assim para você, como você está, o que você está passando, o que você está precisando. Mas nesta noite, Deus está dizendo que é Ele quem irá te buscar. Eu não sei na onde você está, qual é o lugar que você está, o que você está fazendo nesse momento, ovelha, a ovelha desgarrada, a ovelha perdida, a ovelha doente, a ovelha quebrada, a ovelha aflita. Lalabaia chore cante e labaia chore labai. Mas o teu Deus está dizendo nesta noite: eu mesmo, eu a buscarei as minhas ovelhas. O cuidado de Deus com as suas ovelhas é outros, irmãos. O cuidado de Deus com as suas ovelhas é cuidado com misericórdia, com compaixão, com zelo, com carinho, com amor. Às vezes Deus até repreende as suas ovelhas, mas a Bíblia diz que Deus repreende a todos que o amam. Até o repreender dele é para nosso bem. Enquanto os pastores de Israel, os que se diziam ser pastor, os falsos pastores, os pastores sem misericórdia, os pastores sem compaixão, não queria cuidar das ovelhas. Não queria zelar das ovelhas, só queria o que as ovelhas tinham para oferecer a eles. Aí o próprio Deus se manifesta através do profeta Ezequiel e disse: eu mesmo irei procurar as minhas ovelhas e a buscar as minhas ovelhas. E eu quero deixar uma palavra de Deus nesta noite. Todas as ovelhas do Senhor, Ele sabe, é contada a dedo. Ela pode ter espalhada aonde estiver. Deus sabe, é minha ovelha. Deus diz, faz parte do meu rebanho, do meu aprisco. É minha, é minha, é minha, é minha. Deus está dizendo nesta noite, às vezes o pastor aqui da terra, sem misericórdia, sem compaixão, louvado seja o nome do Senhor, não quis, aleluia, tratar da sua ferida, não quis, aleluia, tratar, aleluia, da sua ferida, mas nesta noite Deus está dizendo, eu vou tratar a sua ferida. Nesta noite eu estou dizendo, eu vou zelar com zelo por ti. Ora lá, maia, chore, cante, lebarai. Ele está dizendo, você é a minha
ovelha. Versículo 14 do capítulo 34 de Ezequiel, olha o que diz a palavra do Senhor. Em bons pastos as apacentarei. Em bons pastos as apacentarei. E nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pasto gordo nos montes de Israel. Deus agora está oferecendo o seu cuidado para as ovelhas. Ralamaya chore cante, labaraya chore canta lamassai. Lebaya xaralaya cante, lamaraya chore labaya suri cantere. Assim diz o Senhor nesta noite para a ovelha que está aí do outro lado. Recebe o meu cuidado. Recebe o meu cuidado. Recebe o meu cuidado. Recebe o meu cuidado. Vai recebendo o meu cuidado nesta noite. Talabaia chore cantele. O Senhor tem um cuidado especial nesta noite para a sua ovelha. Olha o que diz o salmista no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Eita glória! Se prepare, ovelha, para começar a deitar em pastos verdejantes. Se prepare, ovelha, para começar a beber águas tranquilas. Às vezes você estava vivendo uma vida até hoje sem paz. Mas nesta noite Deus está dizendo para a ovelha que está no outro lado: eu estou dando tranquilidade. Recebe também tranquilidade da minha parte, diz o Senhor. O salmista se coloca como ovelha, aqui no Salmo 23. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Não vai faltar nada. Porque a partir de hoje, recebe esta palavra. A partir de hoje é o próprio Deus que será o seu pastor. Você será ovelha do seu rebanho. A partir de hoje é o próprio Deus que irá cuidar de você, ovelha. Xaralaia, cantela, baraiaçu. Aí eu também folheei aqui em João 10. João capítulo 10. Versículo 1 em diante diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Ei! Jesus, nesta noite, Ele está dizendo: eu te conheço pelo nome.
És minhas ovelhas, eu sei quem você é. Jesus está dizendo, é minhas ovelhas, eu sei o teu nome, eu sei a tua história, eu sei o teu passado, eu sei de onde tu veio, eu sei o que você tem passado. Araia chorecante lebarai. Versículo 4: E quando tiro para fora as suas ovelhas, vá adiante dela, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Esta noite Jesus está te chamando. Nesta noite Jesus está dizendo, me segue. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Oh glória! Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A partir de hoje, você que é a ovelha, vai olhar para Jesus. Porque os pastores aqui da terra, eles falham, eles eram humanos, eles erram, eles decepcionam, ele diz que vai fazer e às vezes não faz. Mas o pastor do céu não, irmãos. O pastor do céu não erra, o pastor do céu não falha. E se o pastor do céu dizer, eu vou fazer, ele faz. Por isso que nesta noite você não tem que olhar para aqui, para a terra, para o homem. Olhe para Jesus. Ele é o teu pastor. Você é a ovelha dele. Versículo 5 diz, do capítulo 10 de João, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Irmão, nós como ovelha de Jesus, e Jesus como nosso pastor, nós conhece a voz dele. Nós conhecemos a voz do nosso pastor, irmão. E não adianta ninguém vir dizer, não, e por que isso, e por que aquilo, porque também nós conhecemos a voz estranha. Está na hora, está no tempo de você começar a orar, pedindo a Deus o dom de discernimento dos espíritos, para saber quem é e quem não é, para saber quem está falando e quem não está falando. Só assim você irá discernir quando Jesus está falando e quando é um estranho que está falando. Oh, glória a Deus! Porque às vezes nós ouvimos tantas vozes estranhas por aí. E se brincar, nós segue as vozes estranhas, irmão. Aí nesta noite Jesus está dizendo, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Aleluia, aleluia. O versículo 9 do capítulo 10 diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Versículo 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
Naquela cruz do Calvário, irmão. Jesus, ele deu a vida pelas suas ovelhas, sim ou não? Deu. Ele sim dá a vida pelas ovelhas. Mas no tempo de hoje é como o tempo lá atrás de Israel, daqueles pastores amantes de si mesmo, só pensavam em si. Pastores sem compaixão, sem misericórdia. Pastores que só quer comer a lã das ovelhas, a gordura das ovelhas. Oh, aleluia! Mas nesta noite Jesus está dizendo para você, ovelha, ovelha, ovelha do Senhor. Jesus está dizendo, eu dei e vou continuar dando a minha vida por você, minha ovelha. Versículo 15 do capítulo 10 para finalizar de João. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. A Bíblia é muito linda, irmão. A palavra de Deus é tremenda, né? Jesus está dizendo aqui para as ovelhas que as ovelhas conhecem ele, mas ele também conhece as ovelhas. Oh, glória! Às vezes nós se afasta do templo, né? Mas não se afasta de Jesus, irmão. Às vezes nós passamos um tempo sem ir ao templo, por causa dos pastores sem misericórdia, sem compaixão, né? Mas nós não se afastamos de Jesus. Porque ele é o bom pastor, ele, aleluia, continuará cuidando de mim e de você. Ele cuida de nós em casa, ele cuida de nós na rua, ele cuida de nós no templo, ele cuida de nós no trabalho, ele cuida de nós dentro do ônibus, ele cuida de nós dentro do carro, ele cuida de nós em todo lugar. Ele é o bom pastor. Aleluia. Esta é a palavra que eu deixo para a vossa meditação nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs que me ouvem. O próprio Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o dono do rebanho, o dono das ovelhas, Ele mesmo vai apacentar as suas ovelhas. Ele mesmo irá cuidar de você. Ele mesmo irá apacentar você. Ele mesmo irá ensinar o caminho que você deve andar, como você deve agir, como você deve fazer. É Ele mesmo. Amém? Deus te abençoe.
Deus te ajude, Deus te guarde, Deus te proteja, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tenha todos uma ótima noite, amparadora de sono. Fiquem na paz. Quero deixar para finalizar o Salmo de número 4. Como é noite, né? Deixar aqui o Salmo, aleluia, de número 4 e o verso de número 8. E diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém? Pode dormir em paz, pode se deitar em paz, pode ter uma ótima noite de sono tranquila, em nome de Jesus, porque Ele sim, Ele nos transmite segurança para a glória do nome dEle. Tchau, a paz do Senhor.